Moradores de Florianópolis têm denunciado a longa permanência de motorhomes pela cidade, que estão estacionados em vias públicas. A fiscalização desses veículos foi intensificada e a nova legislação passou a ser divulgada pelos agentes. Vamos entender na reportagem. Dani é presidente da Associação de Moradores do Bairro Ingleses e acompanha a situação dos motorhomes em Florianópolis. Nesta temporada, eles chegaram em peso na cidade e alguns espaços começaram a ficar disputados. Começou a aparecer em meados de dezembro. Começou com um grande motorhome parado numa rua praticamente um mês e as pessoas reclamando da sujeira, do mau cheiro. E aí foi no crescente. Quando nós colocamos a reclamação do primeiro, começaram a vir diversas reclamações. Maiores problemas são barulho, sujeira, ocupação de vias de calçadas, colocam mesas, cadeiras, estendem roupas. E para esta temporada de verão, passa a valer a lei municipal criada em 2017 e regulamentada ainda no ano passado, deliberando regras para esse tipo de veículo, considerado pela legislação veículo de turismo. E a regra é clara: para eles deve haver uma demarcação específica feita pelo poder público ou estacionamentos privados que permitam o descarte de dejetos, por exemplo. Porque, na verdade, eles são muito bem-vindos, mas existem lugares apropriados para que esses veículos fiquem instalados. Então, nós pedimos ajuda da Guarda Municipal, pedimos ajuda da PM, a ajuda veio, mas as pessoas voltam. Então, a fiscalização tem que ser um pouco mais constante e há de se entender que não é nenhum preconceito e nada contra os motorhomes, mas que o uso seja feito de uma forma consciente. Por que da proibição? Alguns desses condutores paravam em via pública e soltavam um banheiro numa boca de lobo, numa rede fluvial. Isso, inclusive, é crime ambiental. Nós estamos aqui em Canasvieiras nesse momento. Aqui em Canasvieiras tem um local adequado para fazer esse descarte dos banheiros, não só dos motorhomes, mas também dos ônibus de viagem. Ninguém é contra esses veículos, mas é sim importante respeitar quem está aqui na nossa cidade, quem mora e vive aqui na nossa cidade e continua trabalhando. Outro ponto sensível também é que alguns desses veículos são a minoria, é verdade, mas alguns deles usam geradores que causam um barulho bem irritante para quem está ao redor daquele local. E existem outras regras de convivência que a gente não pode dizer que é proibido, mas realmente trazem um constrangimento para as pessoas. Colocam motorhomes ao lado de uma janela, ao lado de um apartamento e naquele momento que a pessoa abre a janela, tem uma pessoa se trocando na frente dela. A pessoa tem que ter o bom senso, o bom e velho bom senso, né? A população pediu ajuda das autoridades que passaram a divulgar a nova legislação com mais afinco. Quando não há proibição, o condutor pode ficar por um ano ali naquele local, em outras cidades que não existem proibições. Lembro também que existem algumas cidades que não permitem nem a entrada do motorhome na cidade. Aqui em Florianópolis se permite, mas que seja estacionado em locais adequados. Se a pessoa vir, como a gente tem um exemplo aqui mesmo onde a gente está fazendo essa matéria, em local privado, fica mais afastado das casas, onde tem um banheiro para a pessoa utilizar, um ponto de luz para não precisar ligar o motor ou o gerador, isso é lógico que não vai ter nenhum problema. A pessoa vem aqui, curte a nossa cidade e a nossa população não é incomodada. Essa é a intenção, não só em terrenos privados, estacionamentos, mas também nos próprios campos, onde a gente encontra vários motorhomes estacionados. Outro problema ligado aos veículos de turismo são os ônibus de viagem que estacionam por longos períodos em espaços residenciais. Para isso, os agentes também pedem bom senso. Aqui em Canasvieiras, por exemplo, é um grande problema. Imagina, uma senhora de 75 anos me mandou uma mensagem ontem ainda. Diariamente, os ônibus de viagem param ao lado da sua residência, que é um lado de um hostel, um lado de uma pousada, para pegar as pessoas para fazer city tour. Vai para o Beto Carreiro, outro local, e sai muito cedo, por vezes 4 horas da manhã. E param o ônibus para que todos desçam e deixem aquele ônibus ligado por conta do ar-condicionado. E fica aquele blá, 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 do motor do ônibus ligado e incomodando muito aquelas pessoas. E não é uma vez na semana, é todos os dias na temporada de verão. Isso não é justo com as pessoas que moram aqui. Nesse momento, a Guarda Municipal também vai fiscalizar esse tipo de situação. É importante que as empresas de ônibus marquem um horário fixo para parar pelo tempo estritamente necessário para fazer o embarque dessas pessoas. A fiscalização deve continuar, sobretudo nas áreas de praia. E para aqueles que gostariam de continuar turistando por aqui, bom senso é o melhor caminho.